Bem, colegas, eu vou começar a minha exposição só para aqueles que não são meus alunos, acho que são a maioria, né? Meu nome é Décio e eu sou professor do programa de pós-graduação em educação, né? Então, é isso que eu tenho a dizer sobre mim mesmo, né? Que tema eu vou abordar hoje aqui? É um tema específico da área de filosofia. Eu escolhi um autor com quem eu tenho afinidade, que é o Louis Althusser, é um filósofo francês, é um filósofo marxista francês, e nesse ano se festeja o 50º aniversário de lançamento da sua obra magna, que se chama Para Ler o Capital, né? Uma obra que ele escreveu junto com o seu grupo de estudantes, com o Seminário Althusser, né? Então, como esse livro é considerado o livro mais importante da obra do Althusser, então está havendo seminários em várias partes do mundo atualmente, né? Vai haver seminários aqui no Brasil, na USP, Unesp, várias federais, na Argentina, na Itália, nos Estados Unidos, etc., né? Então, bom, eu resolvi participar também desse festejo, abordando o pensamento do Althusser nessa conferência, né? E eu vou abordar especificamente um único aspecto que é bem filosófico do pensamento do Althusser, que é a questão da dialética, né? Quer dizer, qual é a posição do grupo althusseriano com relação à dialética, né? Para os que não conhecem o Althusser, eu preciso só esclarecer que ele ele se chama Louis Althusser, foi um filósofo marxista francês que se tornou mundialmente famoso nos anos 60 por estar buscando uma renovação da teoria social marxista, que era considerada, naquele momento, já esclerosada em razão, digamos, das práticas desenvolvidas nos partidos comunistas, né? Ele mesmo era um militante comunista, era um militante do Partido Comunista Francês, mas com algumas peculiaridades, né? Em primeiro lugar, o Althusser era um autor sob influência da corrente estruturalista francesa, não é? Depois vou falar um pouquinho sobre isso, e também sobre a influência, o que é mais curioso, por ele ser um militante do Partido Comunista Francês de simpatias soviéticas, ele estava sob a influência do pensamento político e filosófico do líder comunista francês, do líder comunista chinês, Mao Tse-tung, não é? Então, esse é o Althusser, o filósofo que organiza na Escola Normal Superior, da qual ele é o secretário-geral, um seminário com seus alunos mais brilhantes, e desse seminário resultou a publicação, em 1965, de uma obra coletiva, que vocês encontram em todas as livrarias, chamada Para Ler o Capital, não é? Neste ano, agora, 2015, então, se celebra em várias partes os 50 anos de publicação dessa obra, que é a expressão mais acabada daquilo que se convencionou chamar, desde então, o pensamento marxista althusseriano. O curioso ou o triste de tudo é que o grupo althusseriano se desfez algum tempo depois, não é? No decorrer da década de 1960. E as posições teóricas, não é, dos seus antigos membros foram se diferenciando, cada membro do grupo tomando seu próprio rumo. Hoje eles são conhecidos, mas não mais como antigos membros do grupo althusseriano. Eles são conhecidos pela sua obra posterior, como, por exemplo, Jacques Rancière, que é um autor bastante conhecido, escreve sobre política, sobre arte, etc., etc., né? Como as próprias posições
teóricas do Althusser foram se transformando nas décadas seguintes, né, uma estratégia possível para avaliação da contribuição da corrente althusseriana para o desenvolvimento do marxismo consiste em nos concentrarmos nas teses mais importantes e inovadoras contidas no conjunto dos textos de Ler o Capital. São vários estudos, são 4 volumes que englobam uma grande série de textos. O que eu vou fazer aqui. Eu não vou abordar o conjunto das formulações teóricas relevantes contidas no Para Ler o Capital, e sim uma única questão, que é a seguinte: a questão do modo de presença ou, eventualmente, a ausência, né, do tema marxista clássico da dialética no pensamento althusseriano nesse momento, isto é, no momento do Lire le Capital. Né? E, subsidiariamente, eu vou recorrer a formulações contidas noutros textos althusserianos, mas todos eles textos dessa mesma época, vale dizer, textos aí escritos entre 60 e 1965. Né? Mas é preciso, antes de analisar a posição althusseriana sobre a dialética em particular, não é, apresentar as linhas gerais do pensamento althusseriano nesse período, não é, que vai de 60 a 65. O grupo althusseriano ele se coloca na contracorrente do chamado marxismo ocidental, não é? E define como aspecto fundamental do pensamento marxista a sua teoria materialista da história, não é? Isto é, o materialismo histórico, para usar a expressão consagrada pelos partidos comunistas. Não é? Quer dizer, nessa medida, não é, ele se distancia bastante do marxismo ocidental, que, em geral, não é, se pauta pela crítica, não é, à ideia marxista clássica da possibilidade de construção de uma teoria marxista da história, o materialismo histórico. Para os althusserianos, ao contrário, a teoria marxista da história é o aspecto fundamental do pensamento marxista. E a filosofia é um aspecto secundário do pensamento marxista, secundário, embora importante. Não é? E, dizem eles, a filosofia só pode ser um aspecto secundário porque, numa perspectiva materialista, nós temos que reconhecer que o desenvolvimento da filosofia depende do desenvolvimento prévio da ciência. Não é? E, no campo universitário dos anos 60, essa posição althusseriana parece destoar da tendência predominante entre os marxistas. Não é? Autores como György Lukács, o húngaro, não é? Um húngaro que já estava em idade avançada nos anos 70, não é? 60, 70, autores como Lukács, como Jean-Paul Sartre, como Lucien Goldman, não é? Franceses, contestam a legitimidade do materialismo histórico como uma teoria geral da evolução social e encaram o marxismo, sobretudo, como um instrumento de crítica filosófica e cultural à sociedade capitalista, em particular, né, que seria responsável pela alienação do homem. Né. Contra as tendências, então, dominantes, contra as tendências marxistas dominantes no meio acadêmico, o grupo althusseriano pretende, então, nessa época, 60, 65, reafirmar a legitimidade e a principalidade do materialismo histórico no seio da teoria marxista. Né? Estão totalmente na contracorrente. Né? Naquela mesma época, se escrevem livros contra o materialismo histórico. Né? Basta lembrar o texto do Sartre, a crítica da razão dialética, né? os vários livros do Lukács e assim por diante. Mas o objetivo dos althusserianos não é de reiterar, pura e simplesmente, as fórmulas que foram propostas pelo Marx no terreno da história. Né? A corrente althusseriana quer, na verdade, fazer avançar a construção da ciência marxista da história, né? Tornando-a radicalmente distinta das chamadas filosofias idealistas da história, que eram típicas da época de formação da sociedade burguesa moderna, isto é, o início do século XIX. Né? O melhor exemplo sendo
o caso de Hegel. A posição teórica althusserriana não reflete apenas a proximidade de Althusser, né, e dos seus alunos com relação ao marxismo praticado no movimento comunista internacional, ou em suas vertentes soviética ou chinesa, né, mas também indica que o estruturalismo instaurado por intelectuais acadêmicos, né, como o linguista Ferdinand Saussure, né, ou o antropólogo Lévi-Strauss, né, o estruturalismo é capaz de ultrapassar fronteiras intelectuais, influenciando marxistas empenhados em reforçar a dimensão científica da análise do processo histórico, né? E, sintetizando a proposta intelectual althusseriana, os althusserianos buscam um materialismo histórico estruturalizado, né? Eles querem inserir a problemática das estruturas, que está ausente do texto máximo do Marx, que é o Capital. Eles querem inserir a problemática das estruturas dentro da teoria marxista da história. E procuram introduzir, então a problemática da estrutura na análise do processo histórico e se empenham em encarar o processo histórico como uma sequência de processos sucessivos de estruturação, desestruturação e reestruturação das sociedades humanas, né? Eu já disse que, para a corrente althusserriana, a filosofia marxista é secundária, embora não desimportante, com relação à teoria marxista da história, não é? Para os althusserianos, essa secundariedade, como eu já disse, é inevitável, porque o desenvolvimento de uma filosofia só poderia ser a consequência do desenvolvimento de uma ciência, no caso a ciência da história, que lança novas interrogações ao campo filosófico, não é? Então, mesmo a filosofia marxista é como a coruja de Minerva, não é? Quer dizer, só alça voo depois do crepúsculo, não é? Bom, mas, enfim, pode-se, portanto, concluir que a questão da dialética, enquanto método de análise, também tenderia a ser secundária na perspectiva althusseriana, não é? Nos textos que compõem o livro anterior do Althusser, que se chama Por Marx, isto é, a favor de Marx, agora ele é traduzido no Brasil com esse título. Antes havia um título abstruso que não tinha nada a ver com esse, agora foi restaurado o título original. Então, vocês encontram nas livrarias com esse título, A Favor de Marx, né? Então, nos textos que compõem esse livro, que é de 63, que congrega artigos escritos entre 60 e 63, o Althusser relembra que o projeto enunciado por Marx na sua correspondência de redigir um livro sobre a dialética jamais se concretizou, né? Quer dizer, então, foi uma dessas ideias que ele teve, mas que nem teve tempo ou condições de fazer, né, de concretizar. E o que restou a respeito da dialética na obra do Marx foi apenas uma tirada, se trata de uma tirada, de uma sacada, de uma tirada constante do pós-fácil da segunda edição do Capital. E qual é essa tirada, né? Bom, ela é mais velha que a Bíblia, todo mundo conhece, mas eu vou repetir. A dialética em Hegel está de cabeça para baixo, é preciso invertê-la para descobrir, dentro do seu invólucro místico, um núcleo racional, não é? Ora, Althusser considera que essa brincadeira de Marx, pois se trata de uma brincadeira, ele mesmo reconheceu mais tarde, não deve ser levada a sério, não é? Marx, desde a juventude, se destacou pela atração por frases de efeito, não é? Frases de efeito que, às vezes, produzem um enorme estrago intelectual, como a famosa frase do Manifesto Comunista: no capitalismo, tudo que é sólido se desvanece no ar, né? Essa é uma frase boba, né? E que causa um enorme prejuízo à análise, né? Quer dizer, muitas pessoas lendo o Manifesto Comunista podem pensar: puxa, quer dizer que o capitalismo é volátil, né? Ele vai desaparecer rapidamente, né? O que é uma ideia enganosa e perigosa, né? Bom, mas Marx, então, no que diz respeito à frase do pós-fácil do Capital, né, Marx reconheceu mais tarde que essa frase
tinha sido, sobretudo, uma concessão à moda intelectual dominante do período, né? Então, se falava muito sobre a dialética hegeliana, e ele resolveu, então, fazer uma brincadeira sobre a dialética hegeliana, né? E é por isso mesmo que Marx, depois dessa famosa tirada sobre a necessidade de colocar de pé o que estava de ponta cabeça no Hegel, é por isso que Marx, depois dessa famosa sacada, jamais trabalhou de modo sistemático na sua proposta de inversão da dialética hegeliana, né? E, a esse respeito, Althusser coloca que, de qualquer modo, essa inversão seria inviável, mesmo que o Marx quisesse, essa inversão seria inviável na medida em que os conceitos da dialética hegeliana, como os conceitos de negação, negação da negação, cisão, superação, só poderiam ser postos em operação na apresentação de uma filosofia idealista da história como a de Hegel, e jamais na construção de uma teoria materialista da história como a de Marx, né? Do ponto de vista prático, os althusserianos tendem, então, né, no que diz respeito à dialética, a rejeitar no seu conjunto a teoria da contradição contida na lógica do Hegel, né, sobretudo porque o seu fundamento é a ideia da negação, é a ideia de negação da negação, que, segundo os althusserianos, é inaceitável de um ponto de vista materialista. Quer dizer, eles dizem a negação da negação parece um jogo de palavras formal e que não pode se aplicar à dialética histórica objetiva. O que seria o nada do nada? O nada do nada seria o nada, né? Então, essa ideia, quando referida à dialética histórica objetiva, não tem a menor utilidade, né? Então, os althusserianos tendem a rejeitar a ideia de negação da negação e a reter tão somente o conceito de contradição, mas encarada como um choque entre opostos, sem a característica da negatividade entrevista pelo Hegel, né? Os althusserianos estão, na verdade, né, descartando a lógica hegeliana e incorporando o conceito de contradição exposto por quem? Pelo líder comunista Mao Tse-tung, né, no seu trabalho sobre a contradição, para quem a ideia da negação é uma ideia ilógica, né? Então, os althusserianos retomaram a crítica maoísta à ideia hegeliana da negação, embora o Mao e, portanto, também os althusserianos retenham a ideia da contradição como choque de opostos, né? De um modo geral, nós podemos dizer que os althusserianos rejeitam a dialética hegeliana, reconhecem a importância do trabalho realizado por marxistas anteriores, como Engels, como Stalin, no materialismo histórico e materialismo dialético, e como Mao Tse-tung, sobre a contradição, na definição dos princípios do método dialético de análise da realidade social histórica, né? Que princípios seriam esses, né? Bom, aquilo aparece no Stalin sob a forma de catecismo, mas vamos lá, né? O princípio da totalidade, segundo o qual se deve sempre buscar as relações entre todos os fenômenos, tá, que se analisam, inserindo-os num conjunto. O princípio do movimento, né, segundo o qual a realidade se transforma, jamais assumindo uma forma eterna e definitiva. Em terceiro lugar, o princípio da transformação da quantidade em qualidade, segundo o qual é preciso uma acumulação de elementos de uma certa natureza para que haja a transformação da própria natureza desses elementos, né? E, em quarto lugar, o princípio da contradição, segundo o qual os opostos tendem a se chocar, levando ao nascimento de um terceiro elemento diferente de ambos, né? Mas dizer que os althusserianos, né, reconhecem a legitimidade teórica dos princípios da dialética marxista não equivale a dizer que eles tenham um modelo preciso de operação com esses princípios na análise da realidade histórica, né? Então, essa agora é a minha crítica
ao próprio trabalho dos althusserrianos sobre a dialética, né? Os althusserrianos sustentam, e fazem bem isso, eles sustentam que existe uma dialética histórica objetiva, né? Aí eles não estão falando do método dialético, né? Eles estão falando da realidade histórica objetiva, dizendo que ela mesma tem um caráter dialético, né? Isto é, a realidade histórica, né? O processo histórico se submete a uma série de leis, né? Que cabe depois ao método dialético procurar captar. O cientista social e o historiador devem dar um tratamento teórico sistemático e integrado às leis que regem a realidade histórica, né? Convertendo essas leis nos princípios de um método científico de análise dessa realidade, né? Esse método científico é que seria a dialética. Então, na ótica althusserriana, né, o desvendamento da dialética histórica objetiva comanda a construção do método dialético. Então, vejam bem, né, a relação entre esses dois termos, né? Então, há autores que colocam o método dialético antes, né, do desvendamento da dialética a nível do mundo, do processo histórico, enquanto que, no Althusser, esse ponto de vista é claro, não é? Quer dizer, é partindo da dialética histórica, se você conseguiu desvendar os elementos fundamentais da dialética histórica, é a partir desse desvendamento que você vai poder formular os princípios do método dialético, né? Então, o que os althusserrianos então estão querendo dizer é que a forma lógica do método, né, deve se subordinar ao conteúdo, ao objeto, à matéria que estão sendo analisados, né? Então, para os althusserrianos, essa é uma postura radicalmente materialista, né, e é radicalmente diversa da postura dos filósofos idealistas da história, como Hegel, não é? Porque, para esses, a análise começa com a construção do método, não é? E prossegue com a tentativa de encarnar os princípios do método, encarnar mesmo, não é? Encarnar os princípios do método na realidade histórica, não é? Essa postura idealista, não é, consistente em fazer o método passar à frente da teoria que explica o objeto, é o vício, segundo Althusser, é o vício típico do pensamento burguês chamado metodologismo, né? Quer dizer, o pensamento burguês, a característica fundamental para o Althusser, consiste em colocar sempre o método adiante de tudo mais e, sobretudo, adiante da teoria, né? Quer dizer, então, em vários textos, o Althusser faz essa crítica, por exemplo, no texto chamado Materialismo Histórico e Materialismo Dialético, Althusser diz o seguinte sobre o metodologismo, né? Na realidade, todo método comporta uma teoria, esteja ela explícita ou implícita. Falar de método sem mencionar a teoria significa, frequentemente, ocultar uma teoria ideológica latente sob as aparências de um método científico, né? E o Althusser chega mesmo a detectar a presença do metodologismo, né, num autor marxista existencialista, como o Sartre, da Crítica da Razão Dialética, onde a teoria, isto é, o materialismo histórico, desaparece sobre o método, isto é, a dialética, na versão sartriana, né? Bom, à primeira vista, a proposta de estabelecer uma perfeita correspondência entre o processo real, né, e o método de análise parece simples, parece fácil de ser realizada, não é? Se a gente falando assim, diz, por que não, né? Por que não estabelecer essa correspondência? Ocorre que, na prática, estabelecer uma correspondência perfeita entre, não é, teoria e método, não é, é mais difícil do que parece, não é? Então, vejamos o caso do Hegel, não é? Na lógica, o Hegel propõe uma teoria da contradição que lhe permitiria caracterizar a evolução
do mundo como uma sucessão encadeada de teses, antíteses, sínteses. Não é? Ocorre, entretanto, que, pelo menos em duas exposições da sua filosofia da história, isto é, os princípios de filosofia do direito e a razão na história, o Hegel não reserva um lugar central ao mecanismo da contradição e à sucessão da tese, antítese e síntese. Não é? Para caracterizar a evolução progressiva ao longo da evolução do mundo, né? A evolução progressiva da personalidade individual, da ideia e da razão no mundo, Hegel observa diferentes períodos históricos, não é? Desde o patriarcado judaico da época de Abrão até a monarquia prussiana do início do século XIX, mas o mecanismo do choque de contrários ou da negação não parece ser, no seu esquema, o fator explicativo da passagem de um período histórico para outro. Não é? Então, para muitos comentadores, não é, do texto hegeliano, não é, esse é o grande paradoxo presente na obra de Hegel. Quer dizer, o Hegel formula o método dialético, centralizado no conceito de contradição, mas esse método não é operacionalizado na sua filosofia da história, que tem um caráter mais evolucionista do que propriamente dialético. Né? Mas aí vocês podem me perguntar, mas será que o Althusser, o grupo althuseriano, escapa desse problema? Não é? Quer dizer, ou seja, o grupo althuseriano sabe muito bem que é preciso estabelecer correspondência entre teoria e método, mas será que ele consegue estabelecer essa correspondência? Né? Bom, o Althusser reconhece explicitamente que o Stalin, no materialismo dialético, materialismo histórico, apresentou de um modo correto os princípios centrais da dialética marxista, isto é, os princípios da totalidade, do movimento, da contradição e da transformação da quantidade em qualidade. Não é? Mas, e aí vem o problema, os althusserianos parecem jogar com esses princípios de um modo algo aleatório. Né? Quer dizer, eles não têm firmeza na aplicação, digamos, na operacionalização desses princípios na análise da dialética histórica objetiva. Não é? Isto é, eles não logram discriminar de um modo específico o padrão de operação de cada um desses princípios, totalidade, movimento, contradição, transformação da quantidade em qualidade, em cada um, né, o padrão de operação de cada um desses princípios na análise do processo histórico. Não é? O grupo althuseriano, o que ele faz bem, não é, é buscar a reconstrução da dialética histórica. Não é? Mas ele deixa de lado o trabalho de redefinir, não é, em consonância com essa reconstrução, o modo de operação de cada princípio componente do método dialético na realidade histórica. Então, o exemplo mais flagrante, mais chocante para mim, dessa indefinição althusseriana, se encontra num livro a favor de Marx, que é anterior a Ler o Capital. Né? Há um texto nesse livro a favor de Marx chamado Sobre a Dialética Materialista, e nesse texto o Althusser se empenha em construir a matriz geral do todo social, né? Da totalidade social, né? E isso implica, em primeiro lugar, nomear as estruturas que compõem o todo social, em segundo lugar, qualificar o padrão de articulação entre essas estruturas, se uma relação de determinação, se uma relação de complementaridade, etc., etc. Ocorre que, ao abordar essas estruturas, o Althusser qualifica as estruturas como contradições, não é? Isto é, como relações entre termos contraditórios. Não é? Ora, as estruturas, então, do modo de produção, não é, nesse texto, parecem, de um lado, corresponder a padrões de ação social que garantem o funcionamento e a reprodução da sociedade. Mas, de outro lado,
elas parecem consistir em antagonismos que vão levar, inevitavelmente, à destruição do tipo vigente de sociedade. Então, como é que uma estrutura, né, se ela tem uma função reprodutiva, ela pode ser contraditória? Ela não pode ser contraditória, senão ela, digamos, há uma contradição na definição mesma de estrutura, né? A estrutura ou ela leva à reprodução ou ela leva à destruição da sociedade vigente, né? Então, o Althusser insere, a meu ver, né, indevidamente o princípio da contradição ali onde ele não podia figurar, isto é, na sua teoria da reprodução social, né? Ele esquece que, para que as estruturas do modo de produção garantam a continuidade de um tipo particular de sociedade, é preciso que a relação entre os seus elementos seja complementar e não contraditória, né? Em suma, não é a contradição, e sim a complementaridade, o princípio-chave do processo de reprodução social, né? O princípio da contradição é exatamente o contrário. Ele é o motor da destruição do processo de reprodução social, né? Então, na verdade, os althusserianos realizaram uma parte do trajeto necessário para a construção do método dialético marxista. Eles detectaram a presença, dentro da dialética histórica objetiva, de dois subtipos de processo social correspondentes a duas temporalidades diferenciadas. Qual é o primeiro subtipo de processo social? É o processo de reprodução social, que corresponde a um tempo longo, né? É o tempo da conservação, e há um outro subtipo de processo social, que é o processo de mudança social, correspondente a um tempo curto, que é o tempo da mudança. O que os althusserianos não chegaram a realizar foi a conexão entre um princípio lógico específico e um subtipo específico de processo social. E também não chegaram, então, a indicar qual princípio lógico seria determinante na passagem de um subtipo de processo social a outro subtipo de processo social, isto é, na passagem da reprodução à transformação. Então, eles nomearam os princípios operacionais da dialética, mas no momento de vincular esses princípios operacionais da dialética, né, a, digamos, os momentos da dialética histórica objetiva, eles se confundiram e não conseguiram levar a bom termo esse trabalho, né? A dificuldade dos althusserianos em estabelecer, então, essa perfeita correspondência que eu estou reivindicando, né, entre dialética histórica e método dialético, tem origem, a meu ver, né, na oscilação althusseriana com relação à caracterização da matriz geral da totalidade social ou do todo social. Quer dizer, tanto em Pour Marx, né, quanto no Ler o Capital, Althusser e os althusserianos definem o todo social como um conjunto hierarquizado de estruturas, onde o papel determinante cabe à estrutura econômica, né? Então, essa é, digamos, uma ideia que está muito presente, sobretudo no primeiro livro, no Pour Marx, que a totalidade social é internamente hierarquizada, né? Hierarquizada, né, e comandada por uma das estruturas do todo, que é a estrutura econômica, né? Então, subjacente a essa definição está o princípio da totalidade, é evidente, porque todas as estruturas do todo social estão sendo relacionadas pelo Althusser. Mas a totalidade se operacionaliza aqui como relações de dominação e subordinação e não como relações de complementaridade, de implicação recíproca e de condicionamento recíproco, não é? Então, é aqui que está o problema. Na verdade, o Althusser hesita a partir desse momento em que, digamos, as suas posições teóricas estão emergindo entre essas duas ideias, não é? A ideia de que a totalidade é uma totalidade hierarquizada, não é?
onde as estruturas se subordinam, né, a uma estrutura determinante, e uma outra ideia de que há uma espécie de implicação recíproca entre todas as estruturas da totalidade social, o que significa que não há determinação nenhuma, né? Quer dizer, a nível da totalidade, do funcionamento da totalidade, não se pode falar de determinação, e sim de condicionamento recíproco, como nós encontramos nos textos do Mao Tse-tung. Todavia, um grande deslizamento teórico ocorre quando os althuserianos passam, no Ler o Capital, a caracterização de um modo de produção particular, que é o modo de produção capitalista. E na caracterização da relação entre as estruturas econômica e jurídico-política do modo de produção capitalista, os althuserianos não definem como seria de se esperar pela sua matriz geral da totalidade social, eles tinham falado de totalidade hierarquizada, né? Eles não definem a estrutura econômica como a estrutura determinante. Ao invés disso, eles detectam, né, nos termos que são muito frequentes nos textos marxistas chineses, uma relação de implicação recíproca entre essas estruturas, o que anula a suposição que, a nível do funcionamento cotidiano, né, de uma sociedade, se possa dizer que uma das estruturas, no caso a econômica, seja a estrutura determinante, né? Do meu ponto de vista, quando analisam o modo de produção capitalista que os althuserianos caracterizam corretamente o tipo de relação que se estabelece entre as estruturas, não só do modo de produção capitalista, mas também de qualquer outro modo de produção, como o modo de produção escravista, feudal, asiático, etc., né? Então, a título de exemplo, eu quero mostrar como opera a implicação recíproca das estruturas no modo de produção capitalista, né? É mais fácil de fazer, inclusive porque os exemplos estão todos no texto do Althusser. De um lado, vocês têm uma estrutura jurídico-política, né, que se concretiza no modo de produção capitalista como um sistema jurídico que converte os seres humanos em sujeitos livres, né, dotados de personalidade moral, reconhecidos como capazes de praticar atos de vontade, né? E essa estrutura jurídico-política se concretiza também como um corpo funcional chamado burocracia, cuja obrigação é garantir a aplicação desses princípios que convertem todos os homens em sujeitos de direito, né? A aplicação desses princípios do direito capitalista ao conjunto da sociedade. Então, essa estrutura jurídico-política é condição de existência da estrutura econômica capitalista, isto é, da relação entre capital e trabalho assalariado, que é uma relação contratual de caráter espontâneo, voluntário, embora, evidentemente, a coerção econômica sobre o prestador do trabalho esteja sempre presente, né? Inversamente, a existência de uma estrutura econômica capitalista também é condição necessária para que haja um poder de Estado capitalista apto a garantir a liberdade de trabalho e, portanto, a viabilizar a difusão de relações contratuais entre proprietários dos meios de produção e trabalhadores desapossados, né? Se o poder de Estado não é capitalista, evidentemente, continuará vigorando o regime de coerção ao trabalho, né? Isso aconteceu em vários lugares no leste europeu, mesmo depois de revoluções políticas e tudo, mas não se revolucionou o aparelho de Estado. Bom, a justiça continuou nas mãos dos nobres, eles continuaram aplicando o quê? A regra da servidão às relações de trabalho. Então, a coerção continuou vigorando no mundo da prestação do sobretrabalho. Então, vocês vejam, caso não houvesse uma economia capitalista em formação, o poder de Estado estaria nas mãos das classes dominantes pré-capitalistas, né, e sustentaria regimes coercitivos
de prestação do sobretrabalho, como o escravismo, o feudalismo, a servidão estatal, etc., etc., né? Então, o terreno da reprodução social é o terreno sobre o qual se pratica uma análise sincrônica, né? Para usar um termo da sociologia geral de estilo clássico, né? Quer dizer, nesse tipo de análise, que é a análise sincrônica, todos os elementos têm uma existência simultânea e não se pode, portanto, incluir na análise sincrônica a hipótese de que uma estrutura particular, por ter se formado cronologicamente antes que a outra, vá determinar unilateralmente o funcionamento e a reprodução dessa estrutura. Então, para inserir o princípio da determinação, né, e aplicá-lo à relação entre estruturas do todo social, seria preciso que a análise se transpusesse para um outro plano, que é o plano não mais da sincronia, e sim o plano da diacronia, que é o plano onde se estabelece o quê? A ordem de sucessão dos fenômenos, não é? No terreno da reprodução social, isto é, no terreno da análise sincrônica, só um princípio do método dialético pode estar em operação, que é o princípio da implicação recíproca entre os elementos, ou da complementariedade dos elementos que compõem o todo social. Então, nesse terreno, o terreno da reprodução social, né, está excluído o princípio da contradição. Né? Esse é o engano do Althusser no texto sobre a dialética materialista. Né? Está excluído o princípio da contradição, seja a contradição entre os elementos componentes de uma mesma estrutura particular, né? Então, não é possível que, digamos, a tensão, o conflito entre capital e trabalho assalariado assuma de imediato, desde que se instaura a relação, assuma um caráter contraditório, porque, nesse caso, a estrutura econômica capitalista entrará imediatamente em desagregação, né? E também está excluído o princípio da contradição entre as diferentes estruturas do todo social. Então, o choque de uma estrutura com outra, por exemplo, o choque da estrutura jurídico-política com a estrutura econômica, representaria o colapso do processo de reprodução social, né? Portanto, uma visão althuseriana consequente do processo de reprodução social deveria, no plano do método dialético, não apenas consagrar o princípio da implicação recíproca entre estruturas, como também liquidar a chamada inflação de contradições, que se tornou muito frequente em análises marxistas de estrutura, não é? Mas é preciso esclarecer que expulsar o princípio da contradição do terreno da reprodução social não é sinônimo de postular a inexistência de conflitos numa sociedade estruturada que funciona de modo estável. A vigência de estruturas não exclui a emergência de conflitos econômicos ou políticos, né? Os conflitos são divergências coletivas, né, que não têm um caráter contraditório e que podem ser resolvidas dentro dos limites impostos pelas estruturas. Então, qual é o papel das estruturas? Não é de imobilizar totalmente a vida social. O papel das estruturas é o de confinar a dinâmica social dentro de certos limites, evitando que os conflitos coletivos, que são inevitáveis em qualquer tipo de sociedade de classe, capitalista, feudal, escravista, se convertam em contradições tendentes a destruir o próprio modelo vigente de sociedade. Na economia capitalista, por exemplo, há conflitos funcionais, algo diferente de contradição. Há conflitos funcionais entre capital e trabalho em torno de questões como nível dos salários, duração da jornada de trabalho, condições materiais do processo de trabalho. Ora, esses conflitos, por eles mesmos, não desestabilizam o capitalismo, não é? Muito pelo contrário, são uma parte importante do desenvolvimento do capitalismo para patamares superiores, né, como nós podemos constatar analisando a história dos países capitalistas avançados, né?
Esses conflitos foram empurrando para frente o próprio desenvolvimento do capitalismo, né? No campo político, há conflitos entre o Estado capitalista e o povo em torno do elenco de direitos do cidadão. Mas, se a luta das massas pela ampliação dos seus direitos, né, se concentrar no plano constitucional, se essa luta não questionar a capacidade decisória e repressora da burocracia estatal, nem a detenção final do poder de Estado pela classe capitalista, ela vai resultar tão somente num conflito funcional que vai desempenhar um papel dinâmico no desenvolvimento político interno da sociedade capitalista, né? Então, o Raymond Aron, que era um liberal conservador, inteligente, dizia, não, olha, o elemento dinâmico do ponto de vista político na sociedade capitalista, não é o conflito entre as classes, não é, que leva ao aperfeiçoamento, ao desenvolvimento, à ampliação e ao aperfeiçoamento da democracia, não é? Então, eu dizia, a democracia é o resultado da luta de classe no sentido que ele dava, não é? Então, eu dizia, olha, a luta de classe faz bem ao desenvolvimento da democracia burguesa. Bom, em suma, voltando à questão mais geral, a análise althusserriana de um modo de produção particular, que é o modo de produção capitalista, permitiu ao grupo althusserriano, né, construir uma teoria da reprodução social fundada na implicação recíproca das estruturas, né, que poderia ser aplicada igualmente, aí é a minha observação, né, que poderia ser aplicada igualmente na caracterização dos demais modos de produção, como o escravismo, o feudalismo, o modo de produção asiático, etc. Não é? Então, a implicação recíproca das estruturas seria o princípio dialético a ser aplicado na análise dos processos de reprodução social em todos os modos de produção da história da humanidade. Não é? Mas é evidente que, como coletivo marxista, não é, os althusserrianos não poderiam negligenciar o segundo aspecto da dialética histórica objetiva, que é a mudança social. Então, o grupo althusserriano vai propor um esboço de teoria da mudança social no livro Ler o Capital. Muitos adversários do pensamento althusserriano chegaram a afirmar que os althusserrianos, no conjunto dos seus trabalhos, jamais propuseram nenhuma teoria da mudança social e que, em última instância, o pensamento althusserriano teria um caráter funcionalista por ignorar o papel da contradição na transformação das sociedades humanas. Quer dizer, isso não corresponde à realidade. No livro Ler o Capital, não é, há um texto assinado, não é, pelo mais jovem dos discípulos do Althusser, quando ele escreveu esse texto, que talvez seja o texto mais importante do Ler o Capital. Ele tinha 23 anos, não é? E é o Etienne Balibar, que ainda está vivo, trabalha no Instituto Internacional de Filosofia de Paris. Bom, esse texto, então, nesse texto, que é absolutamente magnífico, né, o Etienne Balibar, né, se dedica à construção de uma teoria geral da transição de um modo de produção para outro. Esse ensaio se chama Os Elementos Fundamentais do Materialismo Histórico. Não é? E, nesse texto, então, o Balibar sustenta que a mudança social é um processo de desestruturação da totalidade. Não é? Então, vocês veem, aparece muito claramente nesse texto, né, a questão da estrutura, né, o processo de mudança, né, como um processo de desestruturação da totalidade, seguida de um processo, evidentemente, de reestruturação. E aí, então, o que a gente percebe no texto do Balibar, né, e aí, me desculpem a falta de modéstia, eu vou explicar isso de uma maneira mais clara do que ela aparece no texto do Balibar, hein? Mas o que eu tiro do texto do Balibar? No processo de mudança social,
deixa de vigorar o princípio dialético da implicação recíproca das estruturas. Isso porque, nesse processo, uma das estruturas, que é a estrutura jurídico-política, ela se transforma por antecipação com relação a outra estrutura, que é a estrutura econômica, né? Então, o que caracteriza a mudança social do ponto de vista estrutural é a defasagem das estruturas, porque no funcionamento, na reprodução social, as estruturas estão perfeitamente articuladas e se condicionando reciprocamente. E, no processo de mudança, há uma defasagem das estruturas, né? E aí, então, a estrutura que se antecipa na transformação, que é justamente a estrutura jurídico-política, não é a econômica, né? A estrutura que se antecipa na transformação, ela vai desempenhar um papel sucessivamente desestruturador da estrutura econômica e reestruturador da estrutura econômica, né? Ou seja, a tese do Balibar, e quem lê os textos históricos do Marx vai entender a perfeita sintonia entre a análise histórica do Marx e essa tese do Balibar. A tese do Balibar é que a nova estrutura jurídico-política, né, ela vai dirigir a dissolução da antiga estrutura econômica e orientar a construção da nova estrutura econômica, né? Então, o Balibar caracteriza a mudança social como um processo de defasagem entre estruturas, né? E, ao caracterizar, assim, o processo de mudança social, ele está dando um tratamento altamente teórico a uma observação histórica que é constante de vários trabalhos do Marx e Engels, né? E qual é essa observação histórica constante de trabalhos, essa observação histórica constante dos trabalhos do Marx e Engels? É de que a mudança social ela não começa pela evolução, pela transformação econômica, né? Ela começa pela revolução política, isto é, pela derrubada do velho Estado e a construção de um novo Estado. E ela termina pela implantação de uma nova estrutura econômica. Então, do ponto de vista estrutural, o início da mudança é a transformação, por antecipação, da estrutura jurídico-política. E o fim da transição é a transformação de uma nova estrutura econômica. Vocês veem que, na verdade, exatamente o contrário do que muitas vezes se propala sobre a visão que o Marx tem da mudança social, não é? Então, a história do capitalismo propiciou ao Marx e Engels elementos suficientes para a construção de uma visão, vamos dizer, pelo menos embrionária do processo de mudança social, não é? Então, eles se referiram muitas vezes à Europa Ocidental, países como a França, Inglaterra, Alemanha, etc., e nos países da Europa Ocidental nós assistimos, não é, desde o século XVII, e isso vai até o século XIX, revoluções políticas burguesas, isto é, processos de derrubada de estados feudal absolutistas que antecederam no tempo, de modo variável, conforme o país, né, a construção das economias capitalistas, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, a grande revolução política burguesa que derrubou o Estado feudal absolutista na Inglaterra ocorreu entre 1640 e 1689, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, né? É nesse período que vocês têm a liquidação das relações de produção-serviço e a derrubada da base feudal do Estado. Ora, em que momento se pode dizer que a economia inglesa se torna dominantemente capitalista? Meados do século XIX. Então, vocês veem, entre a revolução política e a transformação da estrutura econômica, há um hiato de 2 séculos, não é? E, no caso francês, quando é que cai a velha estrutura política, jurídico-política feudal absolutista, né? Entre 89 e 93, né? 1789 e 1793. Quando é que quando é que a economia capitalista se torna dominante na França? E eu estou me reportando sempre aos dados A Era do Capital, do Hobsbawm, né? É o que eu conheço. É o livro mais útil para isso. Bom, segundo Hobsbawm, a economia se torna dominantemente capitalista na França
na década de 1880. Né? Quer dizer, a grande indústria passa na frente da antiga manufatura. Né? Então, a economia francesa se torna uma economia industrial. Né? Então, vocês veem que né, nós encontramos nos textos do Marx e Engels observações de passagem sobre uma questão que é fundamental e a qual, do ponto de vista do materialismo histórico, a qual eles não dedicaram estudos prolongados, etc. Né? Mas, de qualquer maneira, essa visão sobre a relação entre revolução política e transformação econômica, né, no processo de formação do capitalismo, né, ela foi extrapolada pelo Marx e pelo Engels, que eram não apenas teóricos, né, mas também militantes social-democratas, né, ela foi extrapolada para o plano da análise da passagem ao socialismo. Né. Então, baseando-se no exemplo da relação entre revolução política burguesa e transformação econômica, o Marx e o Engels passaram a defender, né, a posição, tiveram muitas polêmicas contra os chamados reformistas da social-democracia, passaram a defender a posição de que a tomada do poder político pelo proletariado, né, e a construção de um Estado socialista, a ditadura do proletariado, deverão anteceder a implantação de uma economia socialista. Ora, a ala reformista da social-democracia europeia em geral e alemã em particular afirmava exatamente o contrário, né? Que haveria uma evolução econômica para o socialismo e, finalmente, esse processo seria coroado com a instauração de uma democracia das classes trabalhadoras. Né? Pois bem, o Balibar, no seu texto, ele analisa apenas o caso histórico da transição do feudalismo para o capitalismo, mas, de qualquer modo, ele propõe aquilo que eu chamo, essa expressão não está no texto dele, ele propõe uma morfologia da transição, que parece ser de aplicação geral. E qual é essa morfologia da transição? Quer dizer, o estudo das formas da transição. Em qualquer mudança de um modo de produção para outro, não é, tende a haver uma defasagem entre estruturas do todo social, com antecipação da transformação da estrutura jurídico-política sobre a transformação da estrutura econômica. Não é? E essa morfologia da transição, ela denota, né, evidentemente, a ausência do princípio da implicação das estruturas. Então, você tem que aplicar na análise da transição, isto é, da mudança social, um outro princípio da dialética que não é mais o princípio da complementaridade ou da implicação recíproca das estruturas. Né? Então, mas, para isso, então, temos que nos deter um pouco sobre a seguinte questão. Como emerge um processo de desestruturação da totalidade se o condicionamento recíproco das estruturas parece tender a se repetir indefinidamente? Né? O que rompe o círculo vicioso? Né? E a resposta que está nos textos do Marx, sobretudo no prefácio à contribuição à crítica da economia política, a resposta é o seguinte: num certo ponto da sua trajetória, o processo de reprodução social é interrompido pela deflagração de uma contradição que vai determinar a derrubada da velha estrutura jurídico-política e vai dar início ao processo de transição que se conclui com a instauração de uma nova estrutura econômica. Mas qual é a natureza dessa contradição que vai interromper o processo de reprodução? Ela consiste no antagonismo, né, que se instaura entre grupos, né, econômico-profissionais que antes ocupavam posições complementares. Né, proprietários dos meios de produção de um lado, trabalhadores desapossados de outro lado. Durante décadas ou mesmo séculos, né, esses grupos que têm posição diferenciada no processo de produção ocupam posições puramente complementares. E, no entanto, a partir de um certo limite, de um certo ponto, essa complementaridade se transforma o quê? Em
antagonismo, não é? Então, todo o problema, evidentemente, está em descobrir qual é esse ponto. Mas o fato é que, num certo ponto, a ideia do Marx e do Engels é de que os coletivos diferenciados, não é, que se inserem no processo de produção, como portadores de dinheiro, de máquinas e portadores simplesmente de capacidade de trabalho, esses coletivos diferenciados deixam de ser grupos funcionais e complementares e se tornam classes sociais antagônicas, cuja convivência é agora impossível. Então, nessa nova situação, os trabalhadores tendem a contestar o poder econômico e político da classe proprietária, o que vai ocasionar a derrubada da velha estrutura jurídico-política e vai dar início ao processo de transição para um novo tipo histórico de sociedade. Então, portanto, o princípio lógico que domina o processo de desestruturação da totalidade é o princípio da contradição que estava ausente do processo de reprodução social. Mas aí surge uma nova pergunta. O que é que determina a emergência da contradição? Como é que apareceu essa contradição, não é? O que explica a emergência da contradição agora entre classes sociais antagônicas numa sociedade que parecia estar destinada a uma eterna reprodução, não é? E aqui nós temos que analisar com mais minúcia o processo de reprodução social, não é? O funcionamento de uma estrutura econômica qualquer, seja ela capitalista, feudal, escravista, etc., é relativamente repetitivo, não é? Isto é, esse processo ele é repetitivo, mas não tem um caráter puramente cíclico, não é? Ele não consiste num movimento incessante em torno de um eixo imóvel, não é? O processo de reprodução implica a repetição de um mesmo movimento, mas num contexto móvel em progressivo deslocamento, não é? Esse funcionamento de uma estrutura sobre um contexto dinâmico e não sobre um contexto imóvel é aquilo que os marxistas chineses chamavam um desenvolvimento em espiral, não é? Distinto do desenvolvimento cíclico, que tem um caráter estagnacionista, não é? Então, é o fato de haver um desenvolvimento espiral dentro das estruturas, né, que vai levar ao surgimento de uma nova situação social dentro dessas sociedades, não é? Se o desenvolvimento fosse puramente cíclico, isso não ocorreria. Mas em que consiste o desenvolvimento em espiral em que se envolve a estrutura econômica, né? E qual é a relação entre esse padrão de desenvolvimento e a emergência de uma contradição entre as classes sociais antagônicas, né? Bom, no quadro de uma estrutura econômica particular, as chamadas forças produtivas, vale dizer, tecnologia, know-how, configuração da divisão social do trabalho, passam por um processo de desenvolvimento cumulativo, não é? Esse desenvolvimento cumulativo, não é, ele, até um certo ponto limite, mostra-se funcional para a estrutura econômica, não é? Então, pegar qualquer economia, a escravista, a feudal, a capitalista, até um certo ponto, o desenvolvimento das forças produtivas, né, parece levar água ao moinho do capitalismo, né? Mas, além de um certo ponto limite, né, esse desenvolvimento vai se mostrar disfuncional para a estrutura econômica vigente, né? No caso do escravismo, do feudalismo, nós já sabemos qual foi esse ponto limite, né? No caso do capitalismo, ainda há muita discussão. Daqui a 5 minutos eu vou fazer uma referência a isso. Hoje há muita discussão onde é que está o ponto limite, né, a partir do qual o desenvolvimento das forças produtivas se torna disfuncional, né? Então, na verdade, as mudanças tecnológicas e também mudanças organizacionais produzem efeitos, não é, cujo conteúdo varia, não é, conforme o modo de produção. As mudanças tecnológicas organizacionais produzem efeitos nas relações entre os grupos funcionais
diferenciados que estão alocados no processo de produção, né? Ou seja, as relações entre esses grupos diferenciados, né, antes complementares, né, essas relações vão se tornar contraditórias, né? No caso do capitalismo, a relação de complementaridade entre capital e trabalho, né, capitalistas e trabalhadores se mostram, né, termos complementares durante não só décadas, mas séculos, né? Essa relação pode se converter numa luta de classes entre burguesia e proletariado, né? Nós conhecemos o exemplo do Marx sobre a conexão entre o desenvolvimento das forças produtivas e a emergência da contradição entre as classes sociais antagônicas. Como é que o Marx via essa questão? É uma visão, evidentemente, de, né, um século e meio atrás, né? A ideia do Marx era de que, no capitalismo, né, seria a concentração econômica e espacial crescente, né, da produção, de um lado, e, de outro lado, a socialização crescente do processo de trabalho, com a introdução da máquina, da linha de montagem, etc., né, seriam esses dois elementos, né, sempre evoluindo em progressão geométrica, que tenderiam a converter os trabalhadores, que, em princípio, deveriam estar individualizados pela forma contratual da relação com o patrão, né, e pelo caráter atomístico do funcionamento do mercado de trabalho, converter, então, os trabalhadores em membros de um coletivo já colocado como classe social diante dos capitalistas. Então, na cabeça do Marx, ele diz, olha, o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, né, vai levar à concentração e centralização do capital. Isso vai levar a uma concentração, inclusive, espacial da classe operária, né, e tudo isso vai facilitar a superação do isolamento típico da relação contratual em que está envolvido o trabalhador com o capitalista, né? Essa tese, hoje em dia, já não dá muito ibope, evidentemente, né, em razão das transformações porque passou o capitalismo. Nas últimas décadas, né, intelectuais marxistas franceses, né, e eu cito como exemplo o Jean Longines, que tem um dos mais brilhantes livros sobre o processo de trabalho no capitalismo no momento atual, que se chama Revolução Informacional, né? É um livro absolutamente marxista e absolutamente atual, né? Captando, inclusive, tendências que, segundo ele, ainda não se concretizaram inteiramente, né? Bom, mas, enfim, esses marxistas franceses, muitas vezes repercutindo teses de sociólogos japoneses, né, procuram redefinir a conexão entre o desenvolvimento das forças produtivas e a emergência da contradição de classe. O que diz o Longines, repercutindo muitas vezes o trabalho de sociólogos japoneses? Ele diz que, no capitalismo atual, a liquidação da linha de montagem e a liquidação do taylorismo, pelo menos nos setores de ponta, e, sobretudo, no Japão, né, que está muito à frente dos demais países, a informatização do processo de produção, né, a criação das células de produção fazem surgir um novo tipo de operário que não está mais expropriado de todos os tipos de saber e que é obrigado, na prática, a exercer capacidade decisória e responsabilidade funcional ao acionar máquinas de comando numérico computadorizado. Para o Longines, na medida que a informatização, não do serviço, mas a informatização da produção, se generalizar no setor industrial das sociedades capitalistas, vai se tornar inevitável que o novo operariado reivindique poder decisório e responsabilidade funcional, formal, dentro da fábrica. E, nessa nova situação, esse novo operariado, que tem algo de classe média, né, na visão dele, irá se confrontar com o veto formal da classe capitalista, que não pode permitir a instauração de um tipo de poder que lhe parece ser o equivalente do poder operário na produção. Então, a responsabilidade formal
é um tabu, quer dizer, para a classe capitalista europeia, né, que não pode ser atingido em hipótese nenhuma. Então, a conclusão para o Lojkine é que a luta de classes, com o progresso da informatização do processo produtivo, né, tende a entrar em nova fase muito mais avançada. Essa é uma segunda versão, né, da tese do papel determinante do desenvolvimento das forças produtivas na mudança social. Então, para finalizar a exposição, eu quero sintetizar a configuração do método dialético que nós, né, poderíamos deduzir da caracterização althusserriana da dialética histórica. Não é? E o que seria o método dialético? Não é? Bom, em primeiro lugar, não é, ele teria um papel central nesse método o princípio da contradição, porque o princípio da contradição seria o motor da mudança social. Então, a contradição entre as classes sociais provoca a revolução social, não é? Que concretiza a derrubada da velha estrutura jurídico-política, a formação de uma nova estrutura, e abre caminho para a formação de uma nova estrutura econômica, graças à intervenção da nova estrutura jurídico-política. Mas, para que ocorra uma anulação do princípio lógico da implicação recíproca das estruturas e a conversão da contradição no princípio central do processo histórico, é preciso que entre em operação, no quadro do todo social, um terceiro princípio lógico. Não é? E qual é esse terceiro princípio lógico? Esse terceiro princípio lógico foi destacado tanto nas considerações do Engels, quanto nas considerações do Stalin sobre os princípios do método dialético. É o princípio da transformação da quantidade em qualidade. Não é? E como operaria esse princípio lógico no processo histórico? Bom, o desenvolvimento cumulativo das forças produtivas consiste em mudanças técnicas e organizacionais, não é, que ocasionam um aumento da produtividade da economia. Não é? Então, esse desenvolvimento cumulativo é, portanto, um fenômeno com uma forte dimensão quantitativa. Ora, esse desenvolvimento tende a provocar uma mudança de qualidade no processo histórico. Em que consiste essa mudança de qualidade? A passagem da plena integração funcional de grupos diferenciados no processo de produção a uma relação contraditória e antagônica entre as classes sociais. Então, agora nós vamos ver, para encerrar esse ponto, o lugar respectivo dos três princípios lógicos da dialética na dialética histórica objetiva. O princípio da implicação recíproca das estruturas é o princípio dialético central no processo de reprodução social. O princípio da contradição é o princípio dialético central no processo de mudança social. E o princípio da transformação da quantidade em qualidade é o princípio dialético que faz a mediação entre a vigência da implicação recíproca entre as estruturas e a vigência da contradição no processo histórico. Isto é, o princípio da transformação da quantidade em qualidade atua como um agenciador da passagem do processo de reprodução social ao processo de mudança social. Bom, eu termino essa exposição com uma especulação sobre a seguinte questão. Por que os althusserianos, quer dizer, tendo reconceituado com tanto rigor, dentro da tradição teórica marxista, a dialética histórica objetiva, não conseguiram deduzir com clareza a presença diferenciada dos princípios do método dialético nas diferentes ordens de processo social? Não é? A ausência dessa reflexão nos textos althusserianos é surpreendente porque nós encontramos em obras clássicas do marxismo um tratamento teórico dessa questão. Então, tomemos o grande marxista social-democrata russo, Georgy Plekhanov, né, que é o maior pensador marxista russo da fase pré-revolucionária. Né? Bom, ele tem um livro magnífico que se chama Os Princípios
fundamentais do marxismo, e, nesse livro, ele detecta a operação de duas lógicas distintas no processo histórico: a lógica da integração e a lógica da contradição. Então, o que ele vai dizer, né, remete a muito do que eu disse aqui, então não vou me estender, mas só queria mencionar que não passou desapercebido, né, ao Plekhanov a necessidade de aplicar diferenciadamente os princípios operacionais da dialética na análise do processo histórico, né. Fora do campo marxista, né, o grande sociólogo francês Georges Gurvitch, né, ele fez algumas reflexões bastante interessantes sobre a dialética nos anos 50 e 60. Né. Então, há um texto onde ele aborda extensivamente a questão da dialética na sociologia, que se chama Dialética e Sociologia, e, nesse texto, o Georges Gurvitch ele adverte historiadores e sociólogos sobre dois grandes perigos teóricos. Qual é o primeiro perigo teórico para o Gurvitch? O perigo de reduzir a dialética a um interacionismo, como ocorre nas ciências naturais ou nas ciências sociais de orientação conservadora. E o perigo inverso, que é o de promover uma inflação de contradições. Na verdade, ele usa o termo antinomias, o termo kantiano para contradição, né? Ele diz, não, um dos perigos das ciências sociais é a promoção de uma verdadeira inflação de antinomias na análise do mundo social, descartando a observação e análise de processos prolongados de interação social, né? Essa seria, para o Gurvitch, essa inflação de contradições, uma tendência teórica típica da chamada extrema-esquerda, para a qual a contradição estaria em toda a parte, desde a luta das massas contra o Estado até os conflitos entre homem e mulher, etc. Né? Como se vê, quer dizer, tanto um intelectual marxista, Plekhanov, quanto um intelectual não marxista, porém não antimarxista, um intelectual não marxista como Georges Gurvitch, haviam apontado, antes dos textos iniciais do Althusser, a necessidade de se diferenciar a aplicação dos princípios da dialética conforme o tipo de processo social analisado, né? Então, nesse caso, fica a interrogação: por que o grupo althusseriano, o Althusser e os althusserianos, não conseguiram, né, no rastro desse trabalho teórico anterior, conceituar de modo inovador o método dialético, em consonância, né, em sintonia com a sua nova visão da dialética histórica, né? E, a meu ver, a razão principal é bem concreta, bem sem graça mesmo, né, está na curta duração do grupo althusseriano. Quer dizer, o grupo se desagregou em menos de 10 anos, cada um dos seus membros individuais foi abandonando progressivamente e por uma via específica as teses defendidas em ler o Capital. E o ponto culminante, né, para a decepção nossa, para a decepção minha, dessa desagregação e desse abandono, é a publicação, em 1975, do texto de Balibar, chamado Sobre a Dialética Histórica. É o texto onde ele faz a autocrítica de tudo que ele tinha redigido, né? Então, nesse texto, ele abandona a sua teoria da transição de um modo de produção a outro e sustenta, além do mais, a impossibilidade da construção de qualquer teoria da mudança social, seja uma teoria geral, que seria aplicada a todos os tipos históricos de sociedade, seja uma teoria particular, aplicável apenas especificamente à sociedade capitalista, né? Então, o grupo se desagregou. Vocês vão perguntar por que se desagregou. Bom, eles brigaram. Houve uma briga monumental por aquelas questões de sempre, ciúmes e competição, etc. Mas eu acho que, na desagregação das posições mesmo, o que contou foi o pouco investimento do grupo althusseriano nos conhecimentos na área de história. Eles eram filósofos tendo que trabalhar com a teoria marxista da história e sem muito conhecimento do processo histórico, das diferentes épocas, etc. Ora, não dá para fazer milagre, né? Você, só como filósofo, você não constrói
uma teoria materialista da história e nem consegue refletir adequadamente sobre o método que está em consonância com essa teoria materialista da história, né? Então, esse era, de fato, um problema. A gente vê que eles não conhecem muita história, né? Há erros, alguns erros assim importantes na avaliação da economia de certos períodos, etc., etc. Mas vocês vão dizer, é humano? É absolutamente humano. Eles tinham investido tudo em filosofia, e, bom, e aí, para você ser um marxista competente, você tem que ser um super-homem, como eram o Marx e o Engels, né? Passavam o tempo, não trabalhavam, passavam o tempo lendo tudo. Não, mas é verdade, eles nunca trabalharam, né? Passaram a vida, eram burgueses e passaram a vida lendo antropologia, economia, literatura. O Marx tinha lido o Balzac inteiro. Não é? Como é que é possível, né? Bom, um sujeito que trabalhasse, tivesse um emprego. Não, ele tinha lido o Balzac inteiro, eu tinha lido o Flaubert, tinha lido aquele cara, Eugène Sue inteiro, cada autor que... Bom, então eram autores que realmente tinham todo o tempo do mundo para ler tudo. Quando você chega num intelectual universitário e ele quer construir uma teoria marxista da história, bom, ele tem que fazer o quê? Se dedicar durante décadas ao estudo da história, no estágio em que os estudos históricos estão na atualidade, que é um estágio muito mais avançado do que antes, né? Então, quem pode fazer esse milagre? Então, a gente nota, lendo os textos da corrente althusseriana, né, a dificuldade de reconstruir a teoria marxista da história e pensar sobre a dialética, né, como método adequado à dialética histórica objetiva, a dificuldade de eles fazerem isso com uma base historiográfica estreita, né? Esses são os problemas deles, são os problemas nossos de todo mundo. Hoje em dia, nós não estamos mais no século XIX, né? Não temos um pai dono de multinacionais, como era o caso do Engels, né? Com fábricas em toda a parte e que permitiam ao filho não só não trabalhar, como ainda sustentar o amigo, né? Porque o Engels sustentou durante toda a vida o Marx, né? Bom, então, o problema é que o grupo acabou se desagregando e, nessa nova situação, né, de absoluta desagregação, né, uma pesquisa althusseriana sobre o método dialético se tornou impossível, inclusive porque o próprio compromisso do grupo althusseriano com o projeto de reconstrução do materialismo histórico, ele vai, aos poucos, se desvanecendo, né? Então, digamos, foi um verão curto, mas magnífico, né? Sol todos os dias. De 63 a 65, né, eles fizeram tudo o que podiam fazer, né? É um período muito curto, mas eles escreveram uma série de textos que ficaram como alguns dos maiores textos das ciências humanas no século XX, né? Então, isso que eu queria dizer. Agradecemos ao professor Décio pela participação nesse último dia, né, da nossa Semana de Filosofia. E teremos, a partir de agora, um momento para uma participação conjunta nesse bate-papo iniciado pelo professor Décio, encaminhando a ele perguntas ou também considerações à fala. Nós tomaremos aquele procedimento que tomamos nos dias anteriores, né? Quem quiser fazer a pergunta, se dirige à frente, pegue aqui, né, o microfone e se manifeste olhando aqui para, né, as câmeras, por favor. Simone? Professor, boa noite. Eu sou a Simone, do 6º período de Filosofia. Eu fiquei com uma dúvida, até relacionada a uma discussão que eu li na Microfísica do Poder, do Michel Foucault, quando ele discute com um grupo de marxistas sobre a questão jurídica, social, na China, do Mao Tse-tung. Os althusserianos, eles trabalham essa questão porque, quando você fala que a questão jurídica ela é inicial na mudança para depois se transformar econômica, me parece que
pode soar um pouco contraditória. Por quê? Como é que eu faço uma mudança jurídica de uma classe? Não vai nascer um novo ciclo dessa classe? Como é que eles trabalhavam essa ideia de mudança jurídica social da classe do proletariado? Não, eu vou ter que recapitular um pouco o que eu disse, né? Quer dizer, eles se referiram basicamente à transformação, a passagem do feudalismo ao capitalismo, e colocaram, né, digamos, como elemento fundamental para o estabelecimento de uma sociedade capitalista, como fundamental a Revolução Burguesa, né, a Revolução Política, dentro da tradição de todos os partidos comunistas. Ou seja, você tem que tomar o poder para depois reformular o aparelho de Estado e o sistema jurídico, né? Então, digamos, desse ponto de vista, só a partir de então, quer dizer, em havendo um novo aparelho de Estado, você pode começar a modificar as características da economia. Por exemplo, no caso da passagem feudalismo-capitalismo, você sabe que a liberdade de trabalho só se instaurou com a configuração do aparelho de Estado e do novo sistema jurídico. Só para te dar um exemplo, até no fins do século XVIII, né, os trabalhadores eram servis, né, tinham um estatuto servil, não apenas no campo, mas na manufatura. Quer dizer, na verdade, os trabalhadores que trabalhavam como trabalhadores de manufatura, né, eles eram servos, continuavam sendo servos. E, por exemplo, um senhor feudal, ele cedia o seu servo para trabalhar como artesão dentro de uma manufatura. Mas não havia salário, não havia relação contratual, ele era obrigado a ir, se ele não fosse, bom, só se ele fugisse para um outro país, né? Então, o trabalho era forçado mesmo na manufatura. Em todas as manufaturas reais, né, aquelas do Luís XIV, todas as manufaturas reais, o trabalho era forçado, né? Então, você vê, foi preciso a modificação do aparelho de Estado, o surgimento da liberdade individual, a condição de sujeito de direito, para que o indivíduo pudesse assinar um contrato de trabalho. Eu aceito trabalhar, portanto, etc. Não havia contrato de trabalho no antigo regime. Então, a mudança jurídico-política é indispensável para o surgimento de uma economia de fato capitalista, né? Senão, ela fica sempre naquela batida do mundo feudal. Você pode até desenvolver manufaturas, mas as manufaturas ainda não são uma forma de produção capitalista, né? Elas são uma forma de produção ainda feudal, e há vários trabalhos dos historiadores russos, sobretudo o Kulischer, né, mostrando o caráter pré-capitalista da manufatura na Europa, em toda a Europa, né, mesmo a Europa Ocidental, porque a Europa Oriental nem se fala, né, mas nos casos mais adiantados. Então, teve que haver uma revolução política para que se instaurasse a liberdade de trabalho. E sem a liberdade de trabalho não há capitalismo. Então, a tese me parece absolutamente pertinente, né? Não sei como alguém poderia defender que a economia capitalista se transformasse antes de haver um Estado que garantisse a liberdade de trabalho. Agora, você citou o Foucault, mas aí eu não entendi muito bem a propósito do que... Como ela ia se instaurar, já que houver o processo como você falou. Porque se eu faço a dissolução dessa justiça, desse jurídico-político capitalista, em que base eu formo social a partir de agora? Primeiro, eles concordam nesse ponto, mas eles vão divergir sobre como é que eu vou estruturar a base desse novo modelo jurídico social a partir da instauração do comunismo. Uhum. Não, eles não entendiam nada de socialismo nem de China. O negócio deles
Não, para falar a verdade, o Marx escreveu sobre o quê? Sobre o capitalismo. Eles são analistas do texto marxiano. Então, eles entendem mesmo do capitalismo. Um ou outro lá, de vez em quando, bom, eles tinham, todos tinham simpatias chinesas naquele período, né? Mas tinham simpatias chinesas na medida em que, quer dizer, havia a ideia de que no socialismo chinês, na época do Mao, né, quer dizer, estava se formando um Estado cuja função dele mesmo era de ir promovendo a dissolução do aparelho de Estado. Quer dizer, um Estado suicida, né? Quer dizer, aquela ideia de que se o Estado não se envolver na dissolução das instituições estatais e na promoção da emergência de uma democracia de massa direta, né, não vai se instaurar o comunismo, que era uma ideia do Mao, né? Então, o Mao dizia, olha, o Partido Comunista, pela sua ala esquerda, tem que lutar contra a burocracia de Estado, porque a burocracia de Estado quer se converter na nova classe dominante. Então, a ideia é de que, de dentro do Estado, nasceria uma vanguarda capaz de conduzir as massas para a luta pela desestatização da sociedade, né? Coisa que não tinha acontecido na União Soviética. A burocracia se instaurou com tudo lá, né? Mesmo que no início, né, você pode dizer, bom, mas o Lenin apostou que os soviéticos seriam esses embriões de democracia de massa, mas aquilo foi logo para o brejo, né? Mas no caso chinês, na época da Revolução Cultural, o que você tinha era uma emergência de organizações de massa lutando contra a burocracia. Quer dizer, eles chegaram a prender reitor de universidade, prender como nos Estados Unidos, em Harvard, então, prender, toca o cara em cana. É um burocrata, é um mandarim, vamos prender chefe, prefeito, foram presos vários prefeitos. Então, havia uma emergência de um poder de massa, né, tentando, insuflado pela esquerda do partido, que era o Mao Tse-tung e a ala dele, né, Lin Piao, etc., né, insuflados pela esquerda do partido, no sentido de levar uma luta para obrigar o Estado a ir promovendo a própria desestatização. Então, o modelo é um modelo complexo, né, que eles estavam pensando, os chineses mesmo, porque o Mao, de dentro do partido, né, ele conclamava as massas a agir no sentido do confronto com a burocracia, né? Então, o que está acontecendo? É um processo, né, super difícil de entender, mas aí, depois o Balibar mesmo, num outro texto, ele escreveu dizendo, olha, se o Estado socialista que se implantou graças à Revolução Social de Massas, né, ele mesmo não se envolver na luta pela sua desaparição, não haverá comunismo, né, e vai haver um capitalismo de Estado mesmo. Então, era um pouco a ideia que os althuserianos tinham, né? O Balibar desenvolveu isso num texto dele que se chama A Ditadura do Proletariado, né? O que é um livro que foi publicado em Portugal, né? Está em francês e em português de Portugal. Eu não sei se eu respondi mais ou menos. Pode replicar. Isso. Que ele elevou, mas não tinha um plano posterior, como não tinha, por exemplo, na Rússia, do que tinha um plano posterior do que seria ser feito, ele tomaria o poder. Uhum. Mas no campo do que é o comunismo, e aí parece que é um problema, uma crítica, eu não entendo tanto, do comunismo, do que vai ser feito. Né? De aplicação na prática, na ideologia alemã, Marx vai fazer essa época, porque o comunismo tem que ser vivido na prática. Só que parece que em todos os sistemas que tentaram ser implantados, eles não conseguiram aplicar na prática, justamente por essas viradas políticas, por esses jogos, de conseguir estabelecer um modelo. A pergunta é difícil mesmo, porque a gente não teve um modelo de justiça social e de um comunismo verdadeiro, na prática, por uma série de viradas históricas. Agora, há um outro fato, né, que eu acho que pesa, que é, digamos, a revolução social ocorrer num país de fraco desenvolvimento capitalista,
o que redunda em um enorme atraso cultural e político das massas, não é? Então, quer dizer, o Marx, o Engels, Lenin, todo mundo pensava, bom, o Lenin não acreditava na revolução na Rússia. Ele dizia, não vai ter revolução, aqui é muito atrasado. Onde é que vai ser a revolução? Na Alemanha, porque na cabeça dele era o país mais avançado, porque você precisa ter um proletariado culturalmente avançado para pensar em novas instituições, em novas iniciativas, né, em novas formas de organização, né, para pensar o futuro da sociedade. Né. Então, quanto mais atrasado o proletariado, mais difícil se torna essa luta e mais digamos, quase inevitável se torna o surgimento de uma burocracia forte mesmo, né, que domina as massas, até porque você não consegue mesmo, né, não consegue mobilizar as massas para essa luta. Né. Então, isso aconteceu na Rússia, mas aconteceu com mais intensidade no caso chinês mesmo. Né. Então, vocês veem, a China está hoje na teoria, a teoria oficial é que você tem que dar 5 passos para trás, né, desenvolver forças produtivas capitalistas, mantida a gestão do Estado pelo Partido Comunista, desenvolver forças capitalistas para que a China possa chegar a um ponto para tentar outra vez a implantação do modelo socialista. Essa é a doutrina oficial. Então, o desenvolvimento do capitalismo hoje, ele não é, na China, não é ocasional, quer dizer, ele é visto como um processo circunscrito, né, e comandado de cima pelo Estado, porque a China chegou a essa conclusão que todo mundo já tinha chegado, que é difícil fazer revolução em país atrasado. Né. Em todos os países o que aconteceu a revolução, a tendência foi a instauração de um capitalismo de Estado. E para alguns países, o capitalismo de Estado pode até ser digamos, um grau acima na evolução. Então, pensa a Coreia lá, na Coreia do Norte. E, em geral, se fala mal da Coreia do Norte, mas está em pleno desenvolvimento, mantido lá aquele modelo, não sei o que lá e tal. Quer dizer, para países muito atrasados, o próprio capitalismo de Estado pode representar um avanço. Em outros países, talvez nem tanto, como no caso de Cuba, não, um país muito limitado ali, quer dizer, reduzido à agricultura de canavieira, não sei o quê. Quer dizer, um país que realmente ficou numa situação, né, vivendo da assistência da União Soviética. Não tinha futuro nenhum com o país socialista, o que os chineses, aliás, disseram para o Fidel. Eles falaram, Fidel, esse modelo aí que você está querendo, não vai ser possível implantar socialismo aqui. Não vai. Sejam realistas, desenvolvam a agricultura de alimentos, entrem no mercado como um centro-americano, instalem algumas indústrias que os outros países da América Central não têm, estimulem trocas aí. É claro que isso aí era... Bom, os chineses talvez fossem muito otimistas sobre a possibilidade disso, mas nessa reunião em que estava o Zhou Enlai com o Che e com o Fidel, né, o Fidel disse, não, o modelo é esse aí, é agricultura canavieira mesmo. Né. E por quê? Porque a União Soviética compra todo o nosso açúcar. E aí o Zhou Enlai, com a sabedoria chinesa milenar, falou, mas, Fidel, e se algum dia a União Soviética não existir mais? Hein? 20 anos antes da queda, hein? Em 65. 25 anos antes da queda, o Zhou Enlai falou, Fidel, e se a União Soviética não existir mais? Ele falou, essa hipótese não se coloca. A União Soviética é eterna. Ele falou. E eu conheci um professor que estava nessa reunião, Charles Bettelheim, né? Ele estava junto com o Zhou Enlai, né? Ele era um professor da Escola de Altos Estudos, onde eu estudava, e que era simpatizante das teses maoístas. Ele estava com o Zhou Enlai e ele ouviu perfeitamente o Fidel, com aquela fanfarronada tipicamente latino-americana. Né? Ah, essa hipótese não existe, a União Soviética é eterna. Que é eterna? Como é que ele sabe? Né? 25 anos depois nem existia mais. E havia pessoas que já, em 70, disseram a União Soviética acaba em 20 anos. Eu tenho o livro da Hélène Carrel d'Ancos. No livro dela, escrito em 71, ela disse, em 20 anos a União Soviética acabou. E em 91, cravado. Pumba, a União Soviética acabou. Ela dava entrevista das 7 da manhã às 10 da noite. Né?
20 anos de antecedência, ela matou a charada, né? Em suma. Bom, eu não sei se... Bom, mais ou menos, né? Dá uma geral. Outras perguntas, encaminhamentos? Boa noite, professor. Primeiro, parabéns pela palestra, gostei bastante. O senhor disse que o processo de mudança social envolve, primeiro, uma desestruturação das estruturas político-jurídicas, depois uma mudança econômica e uma reestruturação dessas estruturas jurídico-políticas. As recentes agitações políticas, assim que a gente pode chamar, Egito, Líbia, Ucrânia, o senhor acredita que seja algo desse tipo, uma mudança na estrutura política? E sim, se isso vai trazer uma nova estrutura econômica? Olha, a impressão que eu tenho é que há um fenômeno, digamos, mais superestrutural que isso, né? Quer dizer, não é uma revolução, não há nenhuma movimentação no sentido de transformação mesmo da estrutura jurídico-política. O que você tem são lutas em torno dos regimes políticos dentro da forma digamos, forma econômico-social que domina lá, não é? Então, na verdade, o mundo árabe foi tendendo, nesse período pós-colonial, né, a instauração de ditaduras militares laicas, né? E, durante muito tempo, bom, as ditaduras militares laicas foram sempre apoiadas pela França, é um modelo que ela gostava, né? Sobretudo na época do De Gaulle e tudo. E, durante muito tempo, os Estados Unidos esteve preocupado com outros problemas, como a Guerra Fria, e não se preocupava com a questão do mundo árabe, né? Então, não via as ditaduras militares laicas como um grande problema, etc., etc. Você vê, coincide totalmente, o fim da Guerra Fria coincide com o início da preocupação dos Estados Unidos com o estatuto dos países árabes, né? E imediatamente começa a desestabilização de todos aqueles regimes, né? Para o bem ou para o mal, aí cada um acha o que quiser. Mas realmente você tinha, se instauraram ditaduras militares laicas que mantinham de fora, evidentemente, do poder as correntes liberais, mas também as correntes fundamentalistas, né? A partir de um certo momento, né, os Estados Unidos pensou, bom, resolvemos a Guerra Fria, né, não há mais China, União Soviética, Cuba, para criar problemas para nós, agora vamos nos voltar para o mundo árabe, né? E essa tese de que as ditaduras militares laicas iriam fazer problema para os Estados Unidos, ela começou a circular nos meios do Pentágono, né, em outros meios, muito antes desses acontecimentos. Porque eu li o último livro do Raymond Aron, antes de morrer, de 81, ele morreu em 82, por aí, ele já dizia, o maior problema hoje são as ditaduras militares laicas nos países árabes, né? Bom, você lendo aquilo naquela época, que diabo é isso aí, né? Você não via nada assim, um grande problema em ter Saddam Hussein, não sei quem, o Mubarak, qual era o grande problema? De repente, né, a coisa estourou com, evidentemente, o beneplácito da CIA. A CIA está por trás de todos esses acontecimentos, né? Então, houve uma tentativa de desestabilização do mundo árabe, né? E aí a gente não sabe qual eram realmente os objetivos estratégicos dos americanos. Se era de se instalar regimes políticos, né, que correspondessem aos seus interesses econômicos e estratégicos na região, né, se era isso aí, ou se era alguma outra coisa, né, evidentemente, jamais apostariam as fichas deles nas massas integristas, né? Isso era uma coisa fora de questão. Mas, de qualquer maneira, foi toda essa política de desestabilização agora está se vendo, né? Foi uma política
quer dizer, que só se deve ao fato de que os Estados Unidos ser uma grande potência sem nenhuma tradição colonial, né? É o país que mais trabalha de modo desastrado a relação com ex-países coloniais. Você pode ver, Inglaterra e França trabalham muito melhor a relação com os países coloniais. Nenhum deles estava na vanguarda da luta contra essas ditaduras militares laicas, né? Porque dizer, bom, pior que isso aí pode vir. E o pior o que é? O Estado Islâmico, né? É o Estado Islâmico, e agora os Estados Unidos está tendo que celebrar às pressas alianças até com o próprio Irã. Até com o próprio Irã, né? A quem ele acusava de querer fabricar uma bomba e tudo. Por quê? Porque o Estado Islâmico pode desestabilizar tudo, já está atravessando a fronteira de Israel, né? Já tá. Então, eu acho que, na verdade, o que acontece é que o fim da Guerra Fria levou certas grandes potências, sobretudo os Estados Unidos, a realizar incursões no sentido de instalar regimes que lhes fossem mais favoráveis, né? E não foram suficientemente realistas, né? Não pensaram que a ditadura militar dos nacionalistas árabes lá já estava de bom tamanho. Os franceses sempre são mais realistas que os americanos. Não, isso já tiramos de letra Saddam Hussein. Vamos hostilizar o Saddam Hussein? Pode vir pior que isso, né? Eles conhecem, eles foram potência colonial lá. E os Estados Unidos meteram os pés pelas mãos mesmo, na tentativa de instaurar regimes políticos que lhes fossem favoráveis, né? Eles já tinham se metido os pés pelas mãos no caso da União Soviética, né? Porque na União Soviética a CIA e os Estados Unidos se meteram na desestabilização e levaram a Rússia à beira do caos, né? Na época do Yeltsin e tudo, e a máfia se apossou de grande parte da economia russa, né? E os Estados Unidos agora fazem um meia-culpa. Por que nós fomos mexer com fogo? É por isso que eles não falam mais de direitos humanos na China. Por isso que eles não criticam mais o regime político na China. Eles dizem, olha, o regime político na China tem que ficar do jeito que está, porque está tudo sob controle na China. A União Soviética está inteiramente descontrolada. Então, hoje eles estão fazendo já uma autocrítica. Mas, de fato, o problema principal é que a potência hegemônica hoje ela não tinha nenhum know-how no tratamento dos ex-países coloniais, né? Era o país mais desqualificado para tratar o mundo árabe, né? E caiu nas mãos deles. Os outros países não têm exército, né? Quer dizer, ou se tem exército, um exército pequeno perto deles, né? A Alemanha não tem exército nenhum. A Inglaterra tem força aérea. A França tem uma boa marinha e tal, mas também, né, como é que vai se confrontar com os Estados Unidos? Então, os Estados Unidos é aquilo lá, né? Atuam, digamos assim, como, né, atabalhoadamente, né, nessas áreas aí de onde há, né, vazios de poder, para dizer assim, né? Mas, evidentemente, foi um erro estratégico hostilizar os regimes ditatoriais laicos do mundo árabe, né? Eles não pensaram que haveria algo pior que aquilo, mas sempre a pior, né? Era como na época dos Luíses. Depois do 11 vem o 12, depois do 12 vem o 13, depois do 13 vem o 14, depois do 14 vem o 15, até que o 15, o 16 perde a cabeça, né? É isso. Eu não sei se eu respondi mais ou menos, né? Bom, parabéns pela palestra, professor Décio. Gostei muito também. Eu tenho duas questões, né? Me deixaram com dúvidas, né? Eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar. De que modo os altusserianos interpretaram, à luz da dialética, o fenômeno da divisão social do trabalho, né? Trabalho de execução, trabalho de concepção, nas esferas da superestrutura do Estado capitalista. Como explicar o fenômeno da burocracia administrativa do Estado, que, por meio das empresas estatais, corroboram com a extração da mais-valia? Ou seja, nós não estamos mais na esfera da estrutura, a base econômica, o chão de fábrica, onde as contradições se agudizam, né?
mas também há esse fenômeno também da burocracia estatal, né, que, de certa forma, permeia, né, essas contradições, né, como se fosse uma pirâmide estratificada, né? E eu queria entender como os autosserianos interpretavam esse fenômeno. Obrigado. Então, o que eu diria é o seguinte, é que essa não é muito a praia dos autosserianos, né? A análise digamos, dos grupos sociais que emergem, né? Seja no aparelho de Estado, seja no processo de trabalho, né? Eles se ativeram muito mais a caracterização, né, digamos, do modo de produção capitalista em geral, né, as relações de produção, as forças produtivas e tal, e não chegaram a esse ponto. Mas há um autor que, digamos, simpatiza com a corrente autosseriana e que tem textos mais interessantes sobre isso, que é o Charles Bentelhem, né, que é o professor maoísta que era o economista maoísta da Escola de Altos Estudos, né? A preocupação do Charles Bentelhem, muito no rastro dos textos escritos pelo Mao Tse-tung e por outros teóricos chineses, era verificar justamente como uma burocracia de Estado que começa como um grupo, digamos, instrumental, você pode até dizer, instrumental no capitalismo para a classe dominante capitalista, instrumental no socialismo para o proletariado que tomou o poder, né? Então, como a burocracia, que começa como um grupo instrumental, pode ir se apossando dos meios de produção, né? Pelo fato de estar no controle do aparelho de Estado, né? E aí vai realmente desapossando aqueles que, você pode dizer, juridicamente estariam controlando os meios de produção, que são os trabalhadores, né? Então, esse processo é que é o processo, digamos, muito importante de analisar, né? Quer dizer, como é que realmente se pode evitar que uma burocracia se converta em burguesia de Estado. E veja, e ela pode se converter em burguesia de Estado já mesmo no capitalismo. Quer dizer, no capitalismo, você pense a extensão do setor público no capitalismo, né? Se esse setor público no capitalismo, né, ele continua, de uma certa maneira, sob o comando da classe capitalista no seu conjunto, quer dizer, servindo para fazer infraestrutura para o desenvolvimento capitalista, você pode dizer, não, ainda não temos uma burguesia de Estado. Mas a gente pode imaginar um momento em que realmente o aparelho de Estado coloca para o setor público objetivos autônomos que não têm mais a ver com os objetivos da classe capitalista. Então, estou pensando, por exemplo, na Venezuela atual, na Venezuela desde do Hugo Chávez, né, da época do chavismo, quer dizer, a impressão que a gente tem é que o controle da economia de enclave, né, ele não está, de modo nenhum, articulado harmoniosamente com um projeto burguês de desenvolvimento industrial da Venezuela. A impressão que tem é que há um vazio ali, que é o desenvolvimento industrial mesmo, né? Então, o grupo bolivariano que controla o aparelho de Estado, ele diz, olha, o que nós temos que fazer é controlar o setor público, né, e colocar esse setor público a serviço de duas coisas, a soberania da Venezuela contra o imperialismo e, em segundo lugar, a justiça social, a distribuição de renda para a população, etc., etc., né? Agora, por trás disso, não há ao lado disso, a gente não vê nenhum projeto, né, integrado, digamos, da classe dominante junto com a burocracia de Estado para o desenvolvimento econômico alternativo da Venezuela. Será que a Venezuela consegue ir além desse estágio de economia de enclave, quer dizer, que produz um dos grandes produtores de petróleo no mundo, um país pequeno e tal, mas será que consegue ir além? Porque a gente sabe que há múltiplas carências na Venezuela. E importa tudo, né? Arroz, feijão, banana, importa tudo. É sorte que tem dinheiro para importar tudo, porque, né, a renda do petróleo per capita é enorme. É um país pequeno com petróleo, não é no pré-sal, não, é ali na superfície, né? Então, mas a gente não vê essa integração. No caso, por exemplo, do Morales, a impressão que eu tenho é que o Morales e o vice dele, qual é o Álvaro
esqueci o nome dele. O Álvaro, que é um cara inteligente, né? O Evo também, eu digo, mas o Álvaro escreveu livros sobre isso e tal, né? O tal capitalismo andino, né? Ele está percebendo que eles criaram um capitalismo de Estado com apoio das Forças Armadas bolivianas, mas eles não podem descuidar da formação de uma burguesia industrial boliviana. Quer dizer, a Bolívia não pode continuar vivendo só de agricultura, não sei o quê, né, aquela coisa, latifúndio. Então, há uma ideia de que eles precisariam criar um capitalismo andino ali para não repetir o caso da Venezuela. Mas a minha ideia é de que, no caso venezuelano, se formou uma burguesia de Estado. E algumas décadas atrás, onde é que se formou essa burguesia de Estado? No Egito, na época do Nasser. O Nasser fez a Revolução Nacional, né, expropriou metade da economia e colocou os militares na gestão da maior parte dos bancos, indústrias, tal, canal de Suez, empresas petrolíferas. Então, as Forças Armadas se converteram no Partido da Revolução e passaram a orientar o desenvolvimento da economia, mas não em função de um projeto integrado com a burguesia, que foi para o espaço mesmo, né? Até que, finalmente, o projeto deles acabou se desagregando em razão, segundo eu li, em razão da corrupção. A transformação do grupo militar em burguesia de Estado levou a uma total corrupção desses militares, né? Por quê? Porque o Nasser tinha dito o militar não pode ser controlado por massa. Então, não pode haver organizações de massa para controlar o grupo militar. Então, ele criou um partido socialista árabe lá, né, que era, na verdade, os altos oficiais das Forças Armadas, e até hoje, no Egito, tudo pertence a um general. Pô. Você entra num posto de gasolina, o dono é o general. Você entra num supermercado, o dono é o general. Você entra não sei o que lá, o dono é o general. Campo de futebol, o dono é o general. Então, eles se aproveitaram mesmo do capitalismo de Estado, né, para se converter numa burguesia estatal. E aí, o nível de corrupção foi tanta que, no final, o nasserismo acabou se desagregando, né? Mas, então, há uma tendência, tanto nos países atrasados, né, que estão envolvidos em movimentos por reformas, né, econômicas ou democráticas, quanto nos países que fizeram revoluções sociais de cunho socialista, ao surgimento de burguesias de Estado, né? Então, esse é o fenômeno assim, mais interessante do que diz respeito ao surgimento na chamada superestrutura, né, de um novo grupo com características de classe mesmo. E que vai voltar, que vai perpetuar a exploração mesmo, né? Vai voltar e perpetuar a exploração. Eu não sei se eu respondi tudo, mas eu me embalei aqui no negócio da burguesia de Estado. Obrigado pela pergunta. Outros encaminhamentos? Perguntas? Bem, nós vamos caminhando assim, então, para o fim das programações no correr dessa semana, que celebrou a Semana da Filosofia. Agradecemos mais uma vez ao professor Décio por sua participação conosco, sua palestra, né, e nos despedimos assim, retornando às atividades regulares do curso na próxima semana. Tá ok? Para que retornar, né? Vamos ficar na semana, várias palestras. Professor Décio, muito obrigado. A todos uma boa noite.